aquele treinamento de campo que está robotizado, que está extremamente técnico, dá para deixar mais humano e a gente vai aprender juntinho. Roda a vinheta. Fala, T&D! Vem, que tá começando aqui esse episódio que vai falar para você que cuida do treinamento de campo. Deve ser, inclusive, a maioria, mas que precisa dar uma humanizada, trazer mais próximo das pessoas. Porque se fosse só para ser técnico, entrega uma apostila que tá tudo certo. Igor, bem-vindo. Ô, Pelis, muito bom participar de mais um episódio do nosso Fala T&D e com um tema tão importante. A gente já tá com o livro aqui para falar sobre essa questão, né? De como a gente deixar as coisas mais humanas, mais gostosinhas, né? Vamos falar assim, para coisas às vezes mais áridas, mais técnicas, mais densas, mais processuais, né? Então a gente precisa realmente trazer esse equilíbrio. Tô animado pro nosso papo. E você já até avisou que a nossa convidada aqui é autora, tem livro, Como Planejar Treinamentos Mais Humanizados. Quem é ela? Olha só, é Úrsula Rodrigues, especialista em treinamento e desenvolvimento, sólida experiência na implantação de projetos. Atualmente ela está na lista sênior da ZAMP, é responsável pela criação de trilhas de aprendizagem, controle orçamentário, análise de indicadores de desempenho, mas ela também contou aqui pra gente que vem da administração, que passou por engenharia, mas que tá hoje querendo transformar pessoas. Então, bem-vinda, Úrsula, que bom que você tá aqui com a gente. Oi, pessoal, o prazer é todo meu. Tô muito feliz em estar aqui e trazer um pouquinho sobre como humanizar treinamentos técnicos, que o time da ponta também precisa daquele carinho, aquele brilho no olho e aquele aperto de mão, sabe? É importante e faz total diferença no resultado. E sabe, Igor, ela esteve no palco do CBTD. Sim. E esteve lá, inclusive, falando desse tema de humanização de treinamentos de campo. Como é que foi essa experiência? Por que você se aplicou e o que recebeu ali de retorno do público? Foi uma experiência muito legal, muito incrível, assim. Eu estava trabalhando em um projeto que era construir cozinhas industriais, técnicas, então, onde os técnicos de manutenção poderiam ser treinados nessas cozinhas. E isso não existia no Brasil, uma cozinha técnica, onde tinha 11 equipamentos e eles eram treinados simultaneamente nesses equipamentos. E aí eu fiz uma parceria com uma escola muito conhecida, né, o Senai, né, Senai São Paulo, do qual nós construímos essas cozinhas e nós aplicamos esse treinamento que foi pioneiro aqui no Brasil. E quando eu vi a chamada do CBTD, eu olhei a última pauta, né, do ano anterior e falei, tá faltando aqui alguma coisa um pouquinho mais ali pro time da ponta, e é um treinamento técnico, e eu tinha escrito o livro e falei, tem tudo a ver, e eu vou levar essa pauta pro palco do CBTD. E aí eu tive uma receptividade muito grande, mas eu quis entrar como palestrante inspiradora, né? Pra sentir o gostinho, sentir como era, né? E me senti muito bem. Os amarelinhos são incríveis, extremamente educados, solícitos. E aí, depois, quando eu desci do palco, até algumas amarelinhas vieram me abraçar, né? Pedir, contar a história delas, de como elas tinham chegado ali. Então, é muito inspirador você poder mudar a vida das pessoas da ponta. E eu me identifiquei e foi muito, muito, muito legal. E você estava contando pra gente nos bastidores que entre o público tinham ali pessoas de outros países. Isso. Isso te chamou a atenção? Tinha algo específico que elas iam buscar no seu tema? Me chamou bastante atenção, né? Principalmente angolanos, muitos angolanos começaram a me parabenizar, falaram que não esperavam um tema como aquele, porque eu não só mostrei o tema, mas como aplicar o tema no dia a dia, né? Então eu levei ferramentas que eles podiam aplicar no dia a dia deles, tanto em treinamentos quanto em qualquer área, porque se você precisa montar um projeto, como você montar uma matriz RACI, eu ensinei, né? Então eu ensinei todo o caminho para pegar os resultados mais detratores e como aplicar isso num treinamento para que ele se tornasse positivo e trouxesse engajamento. Então, eles me procuraram para me agradecer por tudo isso e foi, assim, surreal, assim, foi muito legal ver pessoas de outros países ali
assistindo a minha palestra. E Úrsula, sabe, você falando assim do treinamento dos amarelinhos, do carinho deles, né? Aí eu falei assim, puxa, tá aí, tá um treinamento que poderia ser extremamente técnico, né? E naturalmente ele acabou sendo extremamente humanizado e a gente percebe isso sendo refletido na relação dos amarelinhos, né? Que são, para quem não sabe, os amarelinhos são as pessoas da equipe, né? Que ajudam a construir, ajudam a fazer o CBTD acontecer, né? Então é o pessoal do staff. Poderia ser um treinamento técnico, olha, você precisa validar crachá, fazer isso, mas a gente traz o nosso jeitinho que é muito mais humanizado e isso repercute muito na interação com os palestrantes, com os participantes, é muito legal. Exatamente, a gente vai em muitas feiras e congressos e a gente não vê muitas vezes um staff tão bem preparado, né, e com um brilho nos olhos como a gente vê no CBTD. Né? Então, você percebe isso, né? Também porque muitas vezes os treinamentos, eles são 100% EAD, né? E dos amarelinhos não é. Então, tem aquele momento onde eles aplicam dinâmicas, né? Aplicam abraço, olho no olho, né? Você tá pronto, você tá preparado. Se é um desafio novo ou não, eles estão ali com brilho nos olhos. E é essa prática do treinamento técnico que muda a linguagem, não é uma linguagem robuscada, nem dura com eles, né? Nem rígida, né? Transforma em um ambiente, um lugar bom. Tem a motivação no final, que é a premiação, que eu acho que eu vi até o bonequinho da FIM, né? Que é aquilo para falar, olha, você se doou aqui, né? Você estava aqui por inteiro nesse momento, nessas horas, e aqui no final nós queremos te agradecer por tudo que você tem se dedicado, né? Então você vê que eles gostam muito do início ao fim, né? No fim, quando a gente desce as escadas, que eles estão lá gritando, fazendo os vídeos e tal. Então você vê a diferença, né? De tornar um treinamento técnico rebuscado em algo gostoso e que traga brilho nos olhos, que traga conforto, né? Que não se torne uma coisa chata. Então, durante 3 dias é algo natural, flui naturalmente. Úrsula, então conta pra gente o que você levou pra palestra, o que tá aqui no livro, que todo mundo que prepara treinamento técnico precisa considerar para que, de verdade, esse fator humano ali receba a carga necessária. Eu acho que a primeira coisa que acontece muito é que, assim, durante a pandemia veio muitas plataformas corporativas. É algo muito bom. É algo muito bom e que ajuda muito, né, os profissionais de treinamento e desenvolvimento. Mas, a longo prazo, se torna uma biblioteca. Então, se você não souber ali filtrar esses cursos ano a ano, ele vai juntando um monte de curso ali que talvez não vá ajudar o colaborador, né? Que ele precisa ter um conhecimento, uma habilidade, uma atitude específica, ele não vai achar naquela biblioteca. Ou ele pode até se perder por aquela biblioteca, né? Então, o que eu trago no livro é como montar uma matriz de competência. Então, a primeira coisa é uma matriz de competência. Então, essa pessoa vai responder um questionário. A partir desse questionário, a gente vai ter as notas detratoras no chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. E a partir dessas notas detratoras, você vai conseguir fazer uma matriz de capacitação. Aí você vai olhar por cargo, dentro das notas detratoras, o que no momento aquele cargo precisa ter de conhecimento, habilidade e atitude. E aí sim, montar uma agenda de treinamento compatível com o que você precisa aumentar, né, o resultado dentro da sua empresa. Então, com isso, você também pode aliar nessa matriz de competência e capacitação, o questionário, junto aos valores e missão da empresa. Porque aí você vai direcionar diretamente para o perfil da sua empresa. E aí, quando você formar pessoas, você vai ter pessoas formadas conforme o perfil da empresa onde você atua. Então, é isso que eu levei para o CBTD. Muito bem. Você acha que a pressa que a gente tem o tempo todo aqui, precisando de mais gente e a gente precisa de mais gente preparada para ontem, porque já está atrasado, mais rapidamente, já chegue pronto. Isso faz com que a gente esqueça um pouco do fator humano no momento em que a gente pensa num treinamento? Eu acredito que sim, porque hoje as empresas, elas querem ser concorrentes, né? São concorrências umas das outras, sua grande maioria. E todo mundo quer sair na frente, né? Então, quantas mais lojas eu vou inaugurar? Quantos mais shoppings eu vou vou abrir, né? Ok, mas as pessoas que vão fazer parte, né, dessa loja, dessa empresa, desse shopping, elas estão qualificadas e prontas para esse desafio?
E aí, o que acontece muito às vezes se atrasa na contratação dos profissionais ou se atrasa na entrega, né, desse empreendimento, e com isso as pessoas cortam o tempo de treinamento. Será? Acontece mesmo isso, Será? Igor? Eu Nunca não sei, parece que eu Nunca não vi. vi essa questão. E aí, esse cortar o tempo de treinamento, a curto prazo não vai se sentir, porque eu tô inaugurando, né, legal, as pessoas estão indo pelo interesse. Nossa, olha, abriu aquele shopping, eu vou ali conhecer e tal. Mas e a longo prazo? E a médio prazo? Porque você chega ali, aí você vai entrar no shopping, bom dia, a pessoa não responde, né? Ah, eu gostaria de ver isso, a pessoa te ignora, né? Então, assim, a pessoa tá ali o papel dela seria servir, né? Você quer chegar e ser bem atendido. Mas se ela não teve o preparo, não teve o treinamento, ela não tá ali engajada, ela não tem um brilho nos olhos, né? Ela não tem uma vontade de estar ali. Ela nem sente que aquilo ali é o propósito dela. E então, com isso, a longo prazo, é muito detrator. Eu não enxergo isso benéfico, né? Essa pressa que as pessoas têm, né? E por que tanta pressa? Ótima Né? pergunta. Por que tanta pressa, né? Eu não consigo entender. Assim, eu acredito não adianta a gente fazer uma coisa rápida e não for duradoura. Né? Então, assim, por que não fazer a médio, longo prazo um planejamento mais estruturado, por isso, né, que eu bato na tecla do planejamento, para que você tenha algo duradouro, né? E vai colher outros frutos, porque essa pessoa, ela vai se desenvolver, vai crescer, ela vai poder migrar a carreira dela, subir de cargo, trazer novas pessoas e impactar novas pessoas, né? Impactar novas vidas, né? No fim, nós somos pessoas aqui, né? E uma precisa da outra. E uma coisa que, enquanto você estava falando, eu estava refletindo que eu acho que a gente precisa dar o tempo adequado ao treinamento, mas cada vez esse tempo adequado é menor, né? A gente tem uma demanda por coisas mais rápidas e mais curtas. Nesse olhar do treinamento mais humanizado, o que não pode faltar nesse momento do treinamento para ser mais rápido, para deixar essa conexão com os valores da empresa, né? Acho que tem todo esse mapeamento das competências, mas na hora de juntar isso com os valores, como que eu faço isso de forma mais ágil e veloz? Eu acho que a gente pode diminuir, mudar a linguagem técnica. Então, tem linguagens ali que são muito técnicas, procedimentos, normas, que é cansativo de se ler. Então, você pode mudar, né, transformar essa linguagem e trazer ela para dentro da sua empresa, né, para a cultura da sua empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma norma fiscal do qual todo mundo tem da área fiscal tem que se qualificar nessa nova norma. Eu preciso trancar uma pessoa 7 dias numa sala e ficar passando um slide com norma? Não, eu posso ir ali, pegar os principais pontos, transformar em um treinamento do qual eu posso colocar na plataforma EAD a parte teórica, a pessoa se prepara com aquela parte teórica, podendo pôr vídeos, conteúdos, pílulas de conhecimento. Depois desse conhecimento, dessa parte EAD, eu faço um encontro presencial, né? E aí eu faço um encontro presencial de um dia, bato os principais temas, trago engajamento, trago dinâmica, se for o caso, ou jogos, qualquer coisa nesse sentido, e trago o resultado final. Então, um treinamento de 7 dias diminuiria para 2 ou 3. Né? Então, você consegue trazer velocidade no seu treinamento. Eu acho que é muito a mudança de linguagem, né? Da mesma forma que os jovens hoje mudaram, né, para a parte digital, né? Todos nós estamos mudando para a era digital. A gente também não precisa fazer algo burocrático ser chato, mas tem que ter o olho no olho, tem que pegar no braço. Você tem que observar na prática se realmente a pessoa entendeu aquilo que ela está lendo na teoria. Né? Porque cada um aprende de uma forma diferente, né? Nesse aspecto da tecnologia que você citou, eu percebo que talvez seja uma cilada a gente só pensar, então, que é jogar na plataforma. Perfeito. Então, é assíncrono, eu posso... a pessoa não precisa exatamente fazer naquele mesmo dia, com aquele mesmo treinador, naquela sala, naquela experiência de sala. Ela pode fazer antes, ela pode fazer depois, ela pode escolher um melhor momento. Mas eu percebo que se não tiver um olhar específico para humanizar e para considerar essa persona que está consumindo o conteúdo, vai ficar só o mesmo técnico, o mesmo burocrático, só
no PDF. Eu tô enganada quando eu penso assim, Úrsula? E o que então que a gente deve considerar nessa transformação para a tecnologia? Eu acredito que não só o técnico, mas todo tipo de treinamento. Até um treinamento para desenvolver lideranças. Se você for fazer ele 100% digital EAD, nem o líder vai se sentir confortável, né? Você vai virar para ele, vai pegar o feedback e vai falar, você gostou do treinamento? Ele vai falar, eu assisti 100 horas online, né? E isso se ele estiver assistindo, né? Porque nós sabemos que a pessoa pode estar rodando os vídeos aqui e fazendo outra coisa, né? Vai chegar um momento também que ela vai ter uma dispersão de atenção. Porque ela não vai aguentar ficar assistindo ou lendo 100, 200 páginas, né? 20 horas, né, que a gente fala. Então, eu acredito que vai ficar só no PDF, né? Então, a gente tem que fazer esse híbrido. Eu sou muito a favor do híbrido, né? Então, assim, ter a parte teórica, a parte mais... Tem alguns pontos que não dá para fugir? Tem alguns pontos que não dá para fugir. Mas trazer uma linguagem mais leve, né? Menos dura. E a partir disso, você traz isso no EAD e aí você mistura com a prática ali, que é o olho no olho, ver se a pessoa realmente entendeu aquilo, se o resultado final foi satisfatório. E o mais importante, é a partir disso que você vai conseguir perceber se ela realmente está com propósito em continuar trilhando essa carreira, ou às vezes ela pode olhar aquilo e falar, não tem nada a ver comigo. Eu fiz uma escolha talvez equivocada. Eu pensei que era uma coisa e é outra. Né? E ela se identificar como uma nova trilha de carreira. E tem uma coisa que eu acho extremamente importante que conversa muito com essa humanização dos processos e que acho que ainda para nós profissionais de TD ainda é um desafio, acho que está melhorando, mas ainda é uma coisa que é qual o propósito desse treinamento? O porquê estou fazendo isso? De deixar claro, a hora que a gente faz o convite, a hora que a gente demanda, o porquê que a gente chegou naquela... Quando é uma norma, puxa, mudou uma norma de diretriz de vigilância sanitária, por exemplo, precisa seguir, você faz uma avaliação, é mais evidente, mas talvez mais óbvio, mas ainda assim o óbvio precisa ser dito. Gente, aconteceu uma norma, a gente num restaurante, a gente trabalha com isso, a gente precisa conhecer, e isso é muito importante para os nossos processos funcionarem, né? Eu acho que essa transparência, clareza é muito em respeito ao profissional que vai estar lá. Acho que quando a gente tem essa troca de respeito, é fundamental para trazer essa humanização. O que você acha, Úrsula? Eu concordo com você. A troca, ela tem que acontecer. Não é só essa parte... as pessoas falam muito, né? Uma norma. Ok. Mas é para tudo, sabe? Tem que ter essa troca. Ela tem que ser mais humanizada. E... senão a gente só fica no papel, né? E a gente também tem que levar a mensagem o quanto é importante, né? O quanto isso vai fazer diferença para o dia a dia dele, o quanto isso vai tornar ele mais qualificado em alguma habilidade que ele precisa ter ou algum conhecimento específico que ele precisa ter. Porque ali você, vamos supor, você está como um analista júnior, mas você quer uma senioridade, né? E para isso você tem que ter bagagem, né? E muitas vezes, óbvio, hoje... as pessoas contam muito a sua personalidade, né? Suas atitudes, né? Se você tem os valores ali, né? Que são necessários para um cargo de senioridade. Mas se você também não tiver o alicerce, que é a bagagem e o conhecimento, você não vai conseguir se manter ali. Então, eu acho que faz muita diferença a pessoa ter o híbrido, né? Então, ok, eu estou dando uma norma para você, mas ali depois no encontro, vocês entenderam por que essa norma? Por que esse curso? Por que eu tirei vocês do dia a dia de vocês, daquela rotina, e trouxe vocês aqui para hoje aqui, né? E o mais importante, a troca. Porque quando a gente está no presencial, eu troco uma experiência com você, você traz sua experiência para mim, né? Você traz uma coisa que aconteceu com você, eu aprendo com você. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que, por exemplo, técnicos, né? De manutenção ou técnicos de refrigeração. Às vezes ele está ali consertando um ar-condicionado da forma tradicional, né, que ele demoraria 4, 5 horas. E às vezes tem um botão interno ali dentro que ele não tem conhecimento, mas o meu amigo, a Elis, o Igor tem, e vem e diminui isso para 40 minutos. Não, mas olha, você apertando esse botão aqui, você vai demorar 40 minutos em vez de 4 horas.
Poxa, eu não sabia, obrigada. É essa troca. Se a gente está no online, a gente não tem essa troca, né? A gente está ali passando os módulos, terminei o curso, gerei as horas, né? Fiz a prova, não sei se eu peguei... Ou não. Passei ou não, ou se eu fiz uma colinha do lado ou não, né? Liguei outra tela, a gente não sabe, né? Fiz, ok. Agora, se eu tô ali na troca com você, eu também tô aprendendo com você. É uma troca de experiências, né? E isso leva, né? Eu já tive muitas experiências, assim, de colocar turmas. No início, um olhar pro outro meio... O que ele tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E no final, no último dia, eles... a gente vai sair pra comemorar, a gente vai passear. Somos amigos até hoje, a gente criou um grupo no WhatsApp, a gente troca experiência. Só tô com esse problema. Já passou por isso? Não, eu tenho essa ferramenta, compra essa. Então, assim, eu acho que... Existe sim o presencial e ele tem que ser valorizado. E aí, esse aprendizado aí que foi ali na troca entre esses colaboradores, o T&D não tá nem sabendo nem o que eles aprenderam, quantas horas eles dedicaram àquilo, não tá mensurando esse resultado dessa troca e tá ali brigando para fazer vestir na pessoa aquela trilha que desenhou ali, que tem que ser cumprida no EAD. Exato. E às vezes não é o que ele precisa aprender. Uhum. Né? Então, às vezes a trilha tá ali no EAD e aí você olha e fala, tá, eu assisti, mas o que isso vai me ajudar no meu dia a dia, né? Então, assim, uma matriz de habilidade e competência, né? Você mensurando ela, você consegue entender o que ele precisa naquele momento para absorver e dali para subir para o próximo degrau, né? As pessoas... existe, né? Tô no degrau 1 e pulo pro 5. Acontece. Né? Acontece. Mas é mais raro. Mas é raro, né? Mas como é que eu vou subir degrau a degrau, né? E quem vai me ajudar, né? Nessa caminhada, né? Então, a gente tem que estar ali para mostrar e falar, não, eu tô contigo nessa caminhada, né? Basta você também querer. Né? E a partir desse momento você observa e fala, não, ele já está pronto para o próximo passo. Não, ele tem que ficar mais um pouquinho, né? E aí você consegue ir mensurando, né? E essa troca que eles têm entre eles é muito importante, muito interessante. Porque às vezes até em modelos diferentes, né? Em marcas diferentes, uma coisa muda com a outra, né? Então, eles têm essa troca e eles conseguem até reter engajamento, né? A gente retém uma taxa de engajamento muito mais alta. E isso também é valorizado pelos líderes, né? Então, assim, aí vem o líder e fala, poxa, eu tava com aquilo ali quebrado há uma semana, ele voltou do curso, ele já arrumou 4. Uau, né? E aí você vai perguntar pra ele e ele fala, eu não sabia como fazia. Olha. Porque eu fui colocado aqui, mas ninguém me explicou como faz, né? Então, você foi ali e me explicou. Então, é importante isso, até pra uma simples norma, né? Uhum. Porque às vezes tem uma pessoa começando naquela área ali, mas ela não sabe o que significa. Para que eu vou usar isso? O que isso vai ser incluído no meu dia a dia? O que isso vai me trazer de retorno, né? E quanto isso eu posso colocar no meu dia a dia e diminuir a minha atividade que é tão maçante, né? Ou eu posso, talvez, desenvolver um aplicativo, desenvolver uma ferramenta, desenvolver um processo que diminui esse tempo, mas eu só vou saber se eu treinar, né? Se eu tiver o conhecimento, o conteúdo. Você trouxe uma questão interessante, que a pessoa foi escolhida ou foi destinada àquela tarefa e muitas vezes, naquele momento inicial, ela não o faz porque ela não tinha informações anteriores. E aí, na imaginação de quem trouxe, tá tudo tranquilo, a pessoa já tem esse requisito básico para exercer aquela função. É um problema de T&D olhar para quais são os requisitos básicos e será que a pessoa está mesmo nesse degrau inicial para a gente pensar em crescimento? Ou será que ela chegou aqui, mas ela não tem a base para poder começar a desenvolver um trabalho? É um problema de T&D levantar, mapear e ajustar isso para poder dar sequência nas próximas trilhas? Eu não acho que é um problema de T&D, mas eu acredito que o T&D pode trabalhar em conjunto com o RB, que é remuneração e benefícios. Tá bom. Né? Eu acredito que todo mundo está trabalhando com gente. É uma área que se chama gente. Né? Essa coisa de departamento, pessoal, eu acho que é passado isso. Uhum. Né? Eu acho que é gente. Então, nós estamos lidando com gente. Então, amanhã o Igor vem trabalhar na empresa. É um cargo novo. Remuneração e benefícios, descrever o cargo dele junto com o gestor. Eu acho importante passar por T&D. Porque T&D vai olhar e vai falar, não, pera, então, esse novo cargo precisa ter conhecimento em tudo isso aqui que você está mapeando? Sim. E você tem essas ferramentas para ele desenvolver tudo isso que está mapeando? Passou no recrutamento, mas se sabe de verdade, a gente não tem certeza. Então, não,
Ou tem, não, mas ele tinha, mas era uma ferramenta de nome diferente que ele usava na outra empresa. Então, ele vai chegar aqui na integração, além daquela integração que todo mundo entra e fala, a minha área é suprimentos, precisando de compras, me procure, sabe, assim? A pessoa fica só se apresentando, né? Ah, seus benefícios são esses, sejam bem-vindos. Aí põe a sacolinha lá na frente Isso da quando não é mesa. assim, tipo, ó, dá uma olhada no site, se você tiver alguma dúvida, você vem e me fala comigo. Ou manda um WhatsApp, seja bem-vindo, qualquer coisa, só me chamar, né? Então, assim, e aí a partir disso, tá, mas e a integração do conhecimento? Né? Então, assim, não, então ele não tem conhecimento, por exemplo, no SAP. Então, vamos colocar uma turma de SAP básico e vamos incluir ele que está chegando para entender que ele tem esse conhecimento do SAP. E aí, aquela pessoa que estiver multiplicando o conhecimento de SAP, a gente deixa avisado, olha, a pessoa da área X precisa ter conhecimento na transação Y, porque ele vai usar isso no dia a dia dele. Mas o que acontece? A gente chega, coloca a pessoa lá, a pessoa senta, olha, para ela tá tudo bem. Né? E aí, o pior de tudo, né? Aí chegou o momento tão esperado, o PDI, né? E aí, no PDI vem, não, olha, você não fez isso, você não me respondeu aquilo, você não finalizou aquela atividade, mas ele não sabia executar a atividade, né? E no treinamento EAD, talvez ele não vá aprender, porque ele vai ficar olhando e vai ficar tentando fazer aquilo, mas talvez não vai conseguir finalizar. Né? E no prático, quando a gente tem a prática que está do lado, ele vai falar, olha, eu consegui ir até aqui, mas eu não consigo finalizar para cá. Ah, mas ó, você clica aqui, gera aqui, que finaliza. Ah, faz agora para me ver. Boa, você aprendeu. Então, eu acho que, sim, pode-se trabalhar em conjunto. Não é a nossa responsabilidade, mas eu acho que a gente pode sim trabalhar em conjunto. Tá faltando ali fazer uma ponte. Tem um pedaço que ainda tá desestruturado, principalmente no que se refere ao treinamento técnico. Acho que sim. Falta um pedacinho. Mas eu acredito que a gente vem caminhando e estruturando muito bem. E fazendo as pontes. Eu acho que o mais importante é construir pontes e derrubar muros. Boa. Tem uma pergunta aí? Não, eu tava pensando porque assim, logo no começo você falou como que você fez essa transição da jornada. Não sei se você vai continuar nesse assunto ou se a gente vai para outro. Não pode porque assim, seguir. e acho que isso conecta com a que foi vocês junto com o Senai construíram uma cozinha para técnicos de manutenção. Mas não foi para ensinar culinária para eles, né? Não foi. Conta um pouco dessa experiência em si. Eu cuidava nessa época, eu atuava especificamente com os técnicos de manutenção e refrigeração. E foi bem na pandemia, então a gente não conseguia dar os treinamentos práticos, porque as pessoas não podiam se deslocar, a gente dava treinamentos teóricos, e aí eu entrava muito em contato com os fabricantes dos equipamentos, né? Equipamentos, freezer, fritadeira, todos os equipamentos de um restaurante. E eles sempre muito solícitos. Não tenho o que falar, inclusive, beijo para todos eles. Vários fabricantes, e eles falavam, não, eu consigo disponibilizar o meu especialista para fazer 1 horinha via Teams, para vocês explicar como funciona. Então, eles iam passando. Só que a gente precisa lembrar do turnover. Né? Então, Sério que a gente precisa lembrar dele? Por que a gente tem que pensar nele? O básico do turnover, né? Então, naquele 2 meses eu tinha um cara ali, 6 meses. Depois de 6 meses eu já não tinha mais aquele rapaz, né? E além do turnover, a comunicação, né? Porque eu aprendi, aí né? Você chega para trabalhar e eu não passo para você meu conhecimento. Eu retenho o conhecimento. Então, eu vou embora com o conhecimento. E aí você chegou e não sabe. Né? Então, isso acontecia muito. Ah, Úrsula, eu cheguei aqui, mas como faz? Não, mas tinha um técnico aí que eu treinei. Não, mas ele não me falou nada e ele foi embora e levou tudo. Eu, ótimo, né? Então, assim, como eu vou fazer para treinar esse monte, né, de técnicos que estão pelo Brasil todo, né? Porque eles estão espalhados pelo Brasil, né? Então, como centralizá-los, né? E como fazer para que eles aprendam todos os equipamentos de uma única vez, né? E aí, eu conversando com um dos fabricantes, existe um Senai que chama Senai América Latina, fica no Ipiranga, e alguns desses fabricantes têm como se fosse um stand montado lá dentro. Então, stand do ar-condicionado, tem todos os modelos de ar-condicionado lá dentro, onde os alunos do Senai, que vão fazer os cursos normalmente técnicos deles, de refrigeração e tudo, utilizam. Então, eles têm essas salas.
mas não tinha uma cozinha. Né? E aí, eu falei, não, eu vou construir uma cozinha. Porque eu não tenho uma universidade interna dentro da empresa onde eu consiga construir uma cozinha prática, né? Porque eu precisava de saída de gás, eu precisava de sistema de incêndio, algumas coisas mais diversificadas. E aí eu falei, não, vou construir uma cozinha, né? E aí eu virei para o meu diretor de engenharia, na época, e falei, eu quero construir uma cozinha industrial. Ele olhou para minha cara e falou, nossa, é sério? Eu falei, é sério. A gente só vai mudar esse cenário na prática. E aí ele falou, bom, vamos ver o orçamento, tudo. E aí, pro outro ano, Úrsula, constrói. E aí eu construí toda a cozinha, né? Então eu peguei equipamentos que tinha na oficina, pedi pro pessoal da oficina arrumar, então tinha PHUs, micro-ondas, tostadeira. Eu montei salas com todos os equipamentos, ferramentas com todos os equipamentos, dividi eles em turmas e falei, vem passar 10 dias comigo. Uau, E 10 aí, dias é 10 bastante, dias. 10 dias. 10 dias de prática. Então, eles ficavam uns 2 dias ali, inicialmente, com a gente na teoria. A gente passava rapidamente uma teoria de elétrica, uma teoria sobre refrigeração básica. Porque aí você entende, porque ele é técnico. Mas, às vezes, ele é técnico há 10, 20 anos. Né? E, às vezes, ele é técnico, a gente fala, técnico de... mais doméstico, né? Ele sabe consertar seu chuveiro, mas ele amador, não sabe... um técnico amador. Amador. E às vezes ele fez o curso técnico, ele tinha 16 anos. Ele não lembra do básico de elétrica. Ele não consegue saber a diferença de 220 para transformar para 110. Ele esqueceu. Uau. Então, a gente passa a teoria e depois eu colocava eles na prática. Então, você vai desmontar todo o equipamento. Você vai montar todo o equipamento. Sobra coisa quando costuma fazer isso daí. E aí, Dá uns robozinhos depois. E aí a Fazer gente umas sabe se fez certo ou fez errado, né? E aí eu trazia também algumas coisas de engajamento. Então, eu colocava mesa de sinuca, fazia almoços totalmente diferentes para eles. Eles tinham 4, 5 refeições por dia, que no dia a dia nem eu nem você temos, Exato. na correria do dia a dia, né? Então, eu fazia 4, 5 refeições por dia para eles. Fazer a máquina de sorvete, ok. No final do dia, além de vocês montar e desmontar, vocês vão abastecer e vão fazer sorvete. Aí eu fazia fila no Senai, a gente dando sorvete pra galera. E aí eles, olha, qual é o melhor. E aí no final, a melhor pontuação recebia o engenheiro, né? O diretor, o gerente, os coordenadores iam lá entregar os certificados. Eles eram certificados pelo Senai. Então, eles faziam a prova e recebiam o certificado do Senai. E aí, o melhor ainda recebia um troféu. E a gente fazia toda uma festa ali para eles, né? Então, a gente fazia todo um lance de engajamento. E é por isso que eu construí as cozinhas. E que legal que... Óbvio, o treinamento era extremamente técnico, né? Desmonta e monta de novo. Mas aí tinha a mesa de sinuca, que era para entretenimento. O sorvete acho que é genial, porque assim, olha, você trabalhou na máquina, agora você vai ver o resultado dessa máquina, né? Então, e esse reconhecimento também do certificado, da direção, Sim. e fazer esse reconhecimento, é essa sutileza que a gente fala da humanização. E a né? gente também tem o olhar, né? Eu, por exemplo, vi um menino ali, eu olhei para ele e falei, você é TI, você não é manutenção, né? Você tá no caminho errado. E aí ele falou para mim, mas eu preciso do dinheiro. E eu falei, mas você quer fazer faculdade? Quero fazer TI. Eu falei, então continua, né? E eu te ajudo, né? E aí eu entrei em contato com algumas universidades, ele conseguiu a bolsa, ele foi fazer uma faculdade de TI. Nos últimos 2 anos, terceiro ano de TI, ele saiu, conseguiu um ótimo estágio, hoje ele é estágio de TI, né? Então ele seguiu a trilha. A gente também viu logo na primeira turma, não, esse já é gestor. Virou supervisor, é supervisor. Então, a gente consegue também, nesse olhar e tá do lado a lado, olhar para ver quem tá pronto, né? Porque às vezes você tem uma vaga aberta e aí você tá ali no mercado tentando trazer uma pessoa E tá ali, né? e a pessoa tá do seu lado. Tá no treinamento ali, tá na sala. Exatamente. Às vezes você tem uma pessoa pronta do seu lado e você nunca observou. Uau. Úrsula, para caminhar para o final, a gente sabe que para nós de T&D, nossa dor é como que eu mensuro isso. Para o treinamento técnico, talvez seja mais simples da gente visualizar esse resultado. Tem algo que você percebe sendo especialista no treinamento técnico que a gente mede no curto, médio e longo prazo para saber se teve efeito? Curto prazo é logo o feedback do gestor.
Tá né? bom. O gestor vem e fala, olha, voltou completamente diferente. Às vezes o gestor já estava até desistindo da pessoa, né? Aí ele fala, voltou completamente diferente, voltou com gás, voltou engajado, tá entregando. Tô recebendo um monte de elogios aqui. A pessoa tá uma nave, né? Conhecido a nave. Médio e longo prazo é o turnover, taxa de turnover. A taxa de desligamento, você observa. A taxa de engajamento, né? O engajamento em si. E também a comparação, porque eu fiz muito isso. Então, por exemplo, primeiro eu treinei regiões de São Paulo e eu comparei, por exemplo, com as regiões do Rio de Janeiro que eu não tinha treinado. Então, quantas solicitações de concerto eu tive antes e quantas eu tive depois do treinamento? Perfeito. E comparando um com o outro, né? Então, eu consigo provar por A mais B que eu estou fazendo menos paradas de loja e com isso eu estou lucrando mais. Muito bem, perfeito. Conseguiu identificar aí cada fase. Vamos para o momento Toma e Devolve, aquele que a gente lança um pouquinho e você responde muito rápido? Vai lá, Igor. Vamos lá. Universidade corporativa. É o centralizador. Apostila técnica em PDF. É necessário. Tá bom. Ainda precisa dela. Ainda precisa, para tirar dúvidas. Tá bom. E dá para humanizar? Dá para humanizar se a gente transformar em pequenas pílulas diárias para eles lembrarem. Para respeitar a jornada, né? Exato. Ótimo. Perfeito. Mentoria com inteligência artificial. Acho que dependendo do segmento, ainda não estamos prontos. Ainda não estamos prontos. Interessante. E o que não é óbvio sobre a Úrsula? O que não é óbvio sobre a Úrsula? A Úrsula é fora do perfil corporativo profissional. É uma pessoa que é apaixonada por animais. Olha. Ama a família. É extremamente caseira. E que tem o mesmo propósito profissional e pessoal, que é ver as pessoas ao meu lado felizes. Eu acho que... E sou muito realizada. Eu falo para todo mundo que todos os sonhos que eu tive, eu realizei na minha vida. Então, eu sou muito grata. E, para mim, o mais importante é ver as pessoas também realizando seus sonhos. Eu acho que era um sonho para você estar aqui, sim ou não? Sim, acho que tá me Mais realizando um. mais um. Mais um. Já foi pro CBTD? Já veio aqui? Já. Qual que é o próximo sonho? Tem? Tem algum aí? Tem alguns mapeados, mas aí a gente deixa em segredo até realizar. Tem segredo até É realizar. importante. Como é que as pessoas te encontram? As pessoas podem me encontrar... Tô no LinkedIn, tá? Úrsula Rodrigues. No Instagram também, ele é aberto, Úrsula Rodrigues Oficial, mas lá tá um pouquinho misturado, né? Tem pessoal profissional, o LinkedIn tá 100% profissional, tá bom? E também, quem quiser, pode procurar o livro, né? Ele físico tá no Clube dos Autores, tá? Mas físico é, curiosamente, o pessoal do Chile. Compra bastante, não sei porque eu vendo muito no Chile esse livro. Coisa, precisa descobrir o porquê. Preciso descobrir o porquê, né? E e-book tá no Amazon e nas principais plataformas também à venda. E tá num precinho bem tranquilo, porque a intenção foi fazer pequenos livros para se transformar numa coletânea. Mas a intenção é ajudar o profissional a mensurar seus resultados e melhorar, né, o seu dia a dia na área de T&D. Obrigada de ter vindo falar com a gente. O prazer foi meu. Adorei conhecer vocês e adorei bater esse papo. E pode contar comigo sempre. Só chamar que eu tô aqui. Maravilha. Estamos mais prontos para treinamentos técnicos humanizados, Igor, depois desse papo? Olha, falar que tá pronto para quem trabalha com educação corporativa, eu acho que não é uma palavra, não é a melhor palavra, né? Mas estamos no processo, andamos alguns degraus. Maravilha, maravilha. E Obrigado, você Úrsula. andou aí subiu alguns degraus depois de conversar um pouco com a gente aqui? Se tiver as suas dúvidas, quer compartilhar também o seu conteúdo, manda pra gente. Você pode se aplicar para vir aqui conversar com a gente e trazer o seu case aqui no Fala T&D. Por enquanto a gente vai ficando, até um próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.